Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Se Liga. Hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho. O mundo está atravessando um período novo e cheio de incertezas, principalmente quando o assunto é vida profissional. Dentro dessa nova realidade, quais habilidades o mercado vai exigir de quem está empregado ou busca uma vaga no mercado? Quem conversa com a gente hoje é o coach e mentor de carreira Lincoln Firuzman. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. Falei certo o nome? Corretíssimo. Então tranquilo. Bom, para começar, eu queria saber se existe uma projeção de como vai ser e como vai estar o mercado pós-Covid-19. Vai mudar, eu acredito. Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer falar com você e com todo mundo que está nos acompanhando. Essa é uma pergunta que é muito difícil da gente dar uma resposta exata, porque senão a gente vai ter que fazer um exercício de futurologia. E eu acho que as pessoas que nos acompanham, elas buscam um sentido mais exato para as tendências pós-Covid-19. O que a gente pode dizer, em linhas gerais, é que de fato a economia vai passar por algumas mudanças e isso vai oscilar muito no mercado de trabalho, mas a gente tem sim uma perspectiva, em especial esses países que estão voltando à sua, digamos, ao novo normal, de um restabelecimento do mercado de trabalho. Agora, é claro que você vai ter áreas que vão se destacar mais, outras que talvez tenham maior dificuldade na retomada, mas a ideia é que todo mundo consiga acompanhar as notícias e, sobretudo, ir fazendo uma leitura da sua carreira para entender como é que a sua atividade profissional se conversa com esse momento pós-coronavírus. Então, acho que esse é o ponto de partida para a gente poder entender como é que a situação vai ficar depois desse momento que a gente está vivendo. Legal, ótimo. E, bom, como se reinventar, né, para se manter nesse mercado de trabalho ou conquistar uma vaga no momento de pouca oferta de trabalho? As pessoas estão mais demitindo do que contratando, né? Pelo menos é o que parece e o que dizem nos jornais. Pois é. Você sabe que anualmente o Fórum Econômico Mundial costuma fazer uma reunião onde ele discute as projeções econômicas globais. E dentro desse órgão, que é o Fórum Econômico Mundial, existe um comitê direcionado só para discutir habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano e às perspectivas de trabalho. E nessa última reunião que eles tiveram, no finalzinho de 2018, porque o comitê se reúne a cada 2 anos, eles discutiram quais seriam as soft skills, as habilidades de comportamento que ajudariam os profissionais a rapidamente entenderem esse novo mecanismo de trabalho para essa década que a gente vive. E qual que é o cenário que a gente tem? Primeiro que 30% daquilo que nós fazemos hoje, na década de 2020 até o seu término, não vai servir mais para nada, ou seja, muitas coisas que nós achamos que fazemos e que isso de certa forma nos possibilita uma aproximação com o mercado, em pouco tempo vai se ressignificar, então eu preciso estar muito atento a isso. E aí eu traria 2 competências que são fundamentais para esse momento. A primeira é a inteligência relacional. A gente vai precisar aprender a se relacionar melhor com as pessoas, porque esse distanciamento social fez com que a gente se isolasse muito do convívio social. Então, esse é o grande desafio que a gente vai ter. E o segundo é a adaptabilidade digital. Todo mundo vai ter que estar muito antenado com as coisas que acontecem no mercado digital, nas redes sociais, para poder se conversar melhor e ter uma rápida recolocação para quem está desempregado e para quem já está trabalhando, tentar incluir essas competências no seu rol de habilidade. Legal, isso é muito importante. Então, na verdade, nem é de agora essa mudança, né? É uma construção que já vinha de antes e que agora potencializou, certo? Isso mesmo. E essa potencialização, ela tende só a crescer. Para você ter uma ideia, alguns estudiosos estão dizendo o seguinte: o que nós vamos evoluir em 6 meses era para nós evoluirmos em 10 anos. Então é um processo muito acelerado. Por isso que a gente precisa estar muito atento a todas as mudanças de mercado que a gente tem hoje. A inteligência artificial, por exemplo, é algo que já chegou e provavelmente vai dominar muito das relações de trabalho que a gente tem na sociedade atual. Por isso precisa ficar muito atento a essas questões todas aí relacionadas às habilidades de comportamento, que são as soft skills. Entendi. E assim, um assunto que vem crescendo, não de agora da pandemia, mas de antes, é empreender, o empreendedorismo, tanto feminino, enfim, ele no geral.
Você acha que é uma coisa que tem sido super importante para muitas pessoas que perderam a renda ou o próprio trabalho, enfim? Você acha que todo mundo pode fazer isso? É preciso ter um perfil? Ou todo mundo pode e deve empreender? Olha, o que é o interessante da gente observar nessa sua pergunta? São as diferenças culturais que levam ao empreendedorismo. No Brasil, o empreendedorismo está muito mais relacionado à necessidade de sobrevivência do que de uma ideia inovadora que você tem a partir de algo criativo. Isso separa muito os processos de empreendedores que sobrevivem mais e aqueles que têm uma alta taxa de mortalidade hoje no Brasil. Os últimos dados que a gente tem aí, por exemplo, do Sebrae, mostram que a taxa de mortalidade de empresas no Brasil é muito alta nos 2 primeiros anos. Chega a ser um pouco mais de 42%. E por que isso acontece? Porque, basicamente, como as pessoas empreendem por necessidade, elas não levam em conta a importância de você ter um plano de negócio. Então, não basta você ter uma boa ideia. Pensa que se você tiver uma boa ideia hoje, a probabilidade é que numa escala de 0 a 10 na China, 8 pessoas já tiveram a mesma ideia que você e já colocaram em prática. Então, às vezes, a gente acha que a gente está empreendendo com uma ideia maravilhosa, mas do outro lado do mundo, onde tem mais de 1 bilhão de pessoas, teve gente que já pensou e já executou. Agora, isso não é para assustar quem quer empreender, porque a nossa característica enquanto brasileiro, enquanto cultura brasileira, é de buscar se virar no meio da crise. Então, muitas pessoas estão tentando fazer isso e vão fazer depois que a gente terminar esse momento de distanciamento social. Mas eu diria que, assim, o conselho básico é que no momento que você busca empreender, que você tenha clareza do que você quer fazer e se aquilo é algo que eventualmente pode ser um plano de negócio que te dê margem para você, por exemplo, conseguir sobreviver nos 2 primeiros anos. Porque se você for empreender, por exemplo, para, como a gente diz no dito popular, né, o café da manhã, eu faço café da manhã para comer lá na janta, ou seja, eu me viro de manhã para à noite ter alguma coisa, pode ser que seu negócio tenha maior dificuldade de sobrevivência. Agora, se você tiver uma margem que você possa, durante esse processo, colocar essa ideia em prática e esperar, dar tempo para ela florescer, a chance do teu negócio perdurar ela é muito maior. Então, essa é a dica básica. E aí a segunda dica é que você tenha contato com questões financeiras, porque boa parte dos negócios, nessa estatística que eu trouxe para você, que não sobrevivem nos 2 primeiros anos, é porque tem mau planejamento financeiro. Então, vamos dizer que eu abri um pequeno comércio e aí eu decidi abrir uma conta jurídica. O mesmo cartão da conta jurídica que eu uso para pagar um fornecedor é o cartão que eu uso para comprar o pão e leite na padaria. E aí, provavelmente, a chance de dar certo é muito pequena. É preciso dividir, né, a vida pessoal da vida profissional. Pois é. Legal. E, bom, a gente falou de empreendedorismo, de buscar novos caminhos para, né, se reinventar como profissional, mas como um mentor de carreira pode ajudar, né? Você é mentor de carreira, como você pode ajudar essas pessoas a se encontrarem, se recolocarem nesse futuro que apareceu assim para a gente, né, tão rapidamente? E se todo mundo pode buscar um mentor de carreira, todo profissional? Você sabe que nos últimos 10 anos eu tenho viajado a América Latina toda, do Brasil ao México, fazendo programas na área de desenvolvimento do comportamento humano. E o que a gente percebe é uma gama muito grande de profissionais infelizes com aquilo que faz. Ou seja, elas muitas vezes acabam fazendo porque precisam, e óbvio, todos nós fazemos, mas se não tem uma dose de amor, de paixão, de tesão, e aí a gente pode colocar qualquer adjetivo que seja, deixa de fazer sentido ter amor por aquilo que você executa. E o que acontece? A maioria dos profissionais que buscam um mentor de carreira, eles sempre estão em 2 faixas. O começo da carreira e o final da carreira. Quando eu digo começo da carreira, é quando você está entrando no mercado de trabalho, e quando eu digo fim da carreira, é quando você está perto, por exemplo, de se aposentar dentro de uma organização. E essas são as 2 principais grandes falhas, porque o mentor de carreira ele não serve nem para o antes e nem para o final, ele serve para o processo todo. Então, basicamente, é alguém que vai te dizer aquilo que você precisa escutar e não aquilo que você quer escutar. E aí, quando a gente traz um mentor de carreira, ele possibilita com que você tenha a possibilidade de fazer uma análise com pouca emoção e muita racionalidade
sobre as perspectivas e cenários que você tem nos próximos 2, 3, 5 anos. Eu mesmo tenho um mentor de carreira e sempre digo que todos nós deveríamos ter. Essa não é uma cultura também muito nossa. A gente não está acostumado a ter alguém que nos aconselhe. Às vezes quem faz isso é a figura paterna, materna, um irmão, um namorado, crush, enfim, o nome que a gente quiser dar. Mas se a gente olhar para um profissional, o que ele basicamente vai fazer é ele vai olhar para o seu perfil, ele vai fazer o uso de assessments, que são ferramentas de comportamento, para identificar todas as suas potencialidades e a partir das suas perspectivas ele vai te direcionar. Então você vai chegar para mim e vai dizer assim, olha, eu descobri que agora eu quero, sei lá, ser médica veterinária. Ótimo. Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender se essa mudança abrupta na tua carreira hoje vai te dar mais prazer ou mais dor de cabeça. E aí, com muita racionalidade e pouca emoção, a gente consegue pincelar e ajudar o profissional a fazer uma escolha mais assertiva. Do mesmo jeito que é importante você ter, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo, enfim, tudo aquilo que agregue conhecimento intelectual, o mentor de carreira vai fazer a mesma coisa. Ele vai te ajudar a discernir quais são os melhores caminhos e te dar a possibilidade para uma tomada de decisão mais assertiva. Legal, Lincoln. Eu queria que você deixasse agora, está acabando o nosso tempo, uma dica para os profissionais que estão assim sem perspectiva, desanimados, com medo, né, inseguros. O que você diria para esses profissionais? Olha, o Darwin já dizia que não é o mais inteligente e nem o mais veloz que sobrevive, sim aquele que se adapta melhor. A palavra agora é adaptabilidade. A gente precisa se adaptar ao momento que nós estamos vivendo. Então é claro que a gente fica cheio de inseguranças, de medos, o que vai acontecer, o que vai ser do mundo nos próximos 6 meses. Mas se a gente conseguir concentrar mais energia no hoje e menos no amanhã, a gente consegue ser mais efetivo. Então, uma dica simples. Todo dia quando você acordar, faz uma lista de priorização de coisas que você tem que fazer. Aproveita o tempo para aprender uma outra língua, está cheio de cursos online gratuitos, cedidos por universidades no Brasil e no exterior. Aproveita para ampliar a tua rede de networking, atualiza o teu LinkedIn, olha as suas redes sociais, veja como você tem se comportado no universo digital, para que você mantenha a sua cabeça ocupada e que você consiga acompanhar as tendências. O mundo sempre passou por grandes turbulências e rupturas. É só olhar no século passado, de 1918 a 1920, quando a gente teve a gripe espanhola. Mas o mundo continuou e a gente vai continuar. A questão é como você quer ser visto e percebido depois que isso tudo terminar? Essa é a resposta que você precisa todo dia buscar para poder passar da melhor forma possível. Muito legal, Lincoln. Obrigada pela sua participação. Foi um papo super interessante que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. E agora eu queria que você deixasse as suas redes sociais ou um contato seu para quem quiser entrar em contato. Claro. Eu tenho um canal no YouTube chamado Latef Consultoria. L de limão, A de amor, T de tatu, F de faca, consultoria, tudo junto. E dentro desse canal a gente tem um programa chamado Carreira em Alta. Toda semana a gente sobe vídeos para falar sobre assuntos relacionados à gestão da carreira. Então a gente fala sobre assuntos relacionados a competências comportamentais, como por exemplo, recentemente a gente subiu um vídeo falando sobre derrube muros e construa pontes na gestão da sua carreira, ou a diferença de upskilling e reskilling, coisas que são muito atuais e que se conversam com o mercado de trabalho. E para quem eventualmente quiser me seguir no Instagram, L Firosman, e aí acho que no crédito, quando o meu nome aparecer, vai estar lá o sobrenome, que é um pouco complicado, mas que é fácil depois quando você digitar lá no Instagram, onde a gente vai conseguir trocar ideia, enfim, discutir para que você possa aí manter a sua carreira em alta e, consequentemente, se sentir mais realizado com aquilo que você faz. Legal, obrigada, viu? Pessoal... Obrigado a você, foi um prazer. Um prazer. Pessoal, se vocês querem ver outros Se Liga, se vocês querem acompanhar outros assuntos super pertinentes que a gente tem discutido aqui no programa, não deixe de seguir a TV Univap nas redes sociais, @TV Univap, no Facebook, no YouTube. Super fácil de encontrar todo o nosso conteúdo lá. Obrigada, viu? Tchau, tchau.